E aí, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do Sem Retranca para você. Aliás, o Sem Retranca agora em carreira solo, com o seu YouTube na plataforma Sem Retranca Oficial. E aí, já te inscreveu no canal? Ative o sininho, aproveita para deixar o seu like, porque o convidado da vez é Leandro Bittar, o vice-presidente do Vila Nova. Que bom te receber aqui no Sem Retranca. Tudo bem, Bittar? Tudo bem, Juliano? Prazer estar aqui. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Uma satisfação estar aqui participando desse podcast, desse bate-papo aqui com você. Sempre muito bom, sempre muito proveitoso. E espero que a gente possa conversar bastante aí sobre as coisas que a gente gosta, né? Sobre futebol, sobre a vida. Estamos aí à disposição. Que legal, que bom. O Bittar que gosta de bons vinhos, diga-se de passagem. E eu vou te falar uma coisa, eu estava conversando com ele aqui antes de começar mais uma edição do Sem Retranca. E peço a você também que te inscreva no canal, aproveita para deixar o seu like, né? É importante dentro da plataforma do Sem Retranca Oficial. E siga também no Instagram, Sem Retranca. Isso mesmo, para que você possa conferir fragmentos de todo o nosso conteúdo. Ele aprecia bons vinhos e eu estava aqui dividindo com ele aqui. Tem um bom tempo que eu não vou no estádio, então estava com saudade do Bittar, só vejo ele em áudio e vídeo, dando entrevista, e eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, como empresário. Como é que você foi parar no futebol, Bittar? Bom, Juliano, acho que assim, eu sempre gostei muito de esporte, né, sempre gostei muito do futebol, independente de ser com o Vila Nova, estou sempre acompanhando tudo, né? Eu gosto, até minha esposa fala, mas você não assiste outra coisa, né? É só esporte o tempo todo. É algo que me dá muito prazer, que eu gosto mesmo. E desde pequeno, sempre foi assim, né? Então, com meu pai ali, eu sempre pedindo para me levar, não só nos jogos de futebol, mas pro autódromo aqui, né? Às vezes eu tenho as lembranças assim, quando tinha as 12 horas de Goiânia, a gente ia de madrugada, meu pai arrumava o carro, uma cama ali pra gente ir, eu, meu irmão, jogos de basquete, né? Então assim, enfim, até mesmo quando tinha o hipódromo, ele me levava para ver os cavalos ali. Jardim? Exatamente. Então assim, eu sempre gostei muito de esporte e o futebol, né? A paixão do meu pai também é o Vila Nova. Né, sempre foi uma pessoa que gostou de arquibancada, então sempre estava nos jogos, me levando. E aí isso aí vem aflorando, né, desde então. Comecei, morei um tempo fora, né, e aí acabei não participando muito. Você ali. Você morou onde? Eu morei um tempo na Inglaterra e depois eu voltei e fui para Ribeirão Preto fazer faculdade. Meu lugar no mundo é Londres. Eu morava no sul da Inglaterra, morei em Brighton, no litoral. Então, aí, desde que eu retornei para Goiânia em 2004, eu já comecei a me aproximar mais ali do clube, né? Até que em 2015 eu me tornei, 2014 foi a primeira vez que eu me tornei associado do conselho, né? E desde lá, nunca mais saí, sempre participando ali da administração, de alguma maneira, nunca com cargo, mas sempre conversando, né? Procurando ajudar o clube da maneira que eu podia, né? No momento. E aí em 2019, né? O Hugo me fez o convite para assumir esse cargo na direção, né? Como vice-presidente. E estamos lá, não é fácil, mas é muito gratificante também, principalmente por ter uma paixão envolvida. Bittar, como é que você distribui seu tempo? Você é empresário do ramo? De gastronomia. Beleza, que é um ramo que eu vou te falar uma coisa. Não é fácil, né? A rotina. Mas não. Hoje eu tenho, né, as pessoas que me ajudam, me auxiliam, você então tem que acabo estar o tempo sendo todo mais perto, essa coisa toda. Como é que você distribui seu tempo? Né? A gastronomia, a sua vida no Família. Vila, família, enfim, por aí vai. Então, aí, como eu te disse, né? Hoje eu tenho, né, as pessoas que me ajudam lá no restaurante, então acaba que eu tenho uma flexibilidade maior para poder conciliar aí com a família, com o leve trás de filho, né, as atividades e tudo. Mas o Vila Nova hoje ele consome boa parte do meu tempo,
né? Principalmente porque tem os finais de semana, os jogos, as viagens, então isso acaba bagunçando um pouquinho. Então hoje eu praticamente metade do meu dia é dedicado ao clube. Não, e eu vejo, você viaja também, está com a delegação nas viagens também no Campeonato Brasileiro. Ano passado, esse ano também. A gente, o ano Sua passado... esposa não reclama, não? A minha esposa tem também um DNA do futebol, né? Ela nasceu dentro de uma família também que sempre foi apaixonada pelo esporte, né? Pelo futebol. O avô dela, já falecido, o seu Odilon Soares, foi presidente do Atlético, né? Então ela viveu muito isso, viajava, ela conta, eu passava aniversário em concentração com o jogador. Então, isso também ela já está acostumada, vamos dizer assim, entende melhor. Mas é lógico que é difícil, porque às vezes você perde alguns momentos, né? De datas importantes, às vezes uma data comemorativa. Já teve situação de eu passar os dias dos pais longe do meu filho, não poder ir em apresentação na escola porque estava com o clube. Mas a gente vai fazendo, né, da melhor maneira possível essa distribuição. Eu, o Hugo, o Vinícius, o Fabinho, a gente procura dividir essas viagens aí. Mas a gente não abre mão de estar, né, sempre próximo ali dos atletas, da comissão, dando todo o apoio, suporte. A gente considera que isso é fundamental e a gente nunca deixa a delegação só, né? A gente está sempre, pelo menos um de nós, representando também o clube. Dia 1º de setembro eu vou completar 27 anos no meio. Então você imagina, deixei de passar aniversário com a minha mãe, Dia das Mães não sei o que é isso, Dia dos Pais também não, aniversário do meu pai, aí dava para passar porque era começo de temporada, aniversário do meu pai é no começo do ano, mas aniversário dos irmãos também não, e meu aniversário sempre fora. Esse agora, porque agora eu tô mais dentro do estúdio, a gente tava falando disso aqui, aí sim eu tenho ficado mais, né, quieto dentro do estúdio da Bandeirantes, mais aqui dentro do estúdio do Sem Retranca, do podcast. Então, essa vida de futebol é coisa de maluco, né, Bitara? Mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Sim, dá prazer, né? A gente tem muita satisfação, assim, mas tem que gostar, né, Juliano? Acho que também não basta... Você tem que ser profissional, você tem que entender os momentos, não dá para você se dedicar simplesmente como hobby, né? Porque a rotina é muito pesada e exige muito. Eu vejo assim a dificuldade que é, principalmente para vocês que começam a jornada também muito cedo. Né? Quando está fora, ter que ir para o estádio, montar todo o equipamento, são os últimos a sair, né? Então é um trabalho assim que é estafante, né? Mas é prazeroso ao mesmo tempo. Eu tenho muito prazer no que eu faço e é bom ouvir esse entusiasta que é o Bittar da vida, né? E agora no mundo do futebol como vice-presidente. Deixa eu fazer um convite a você. Te inscreva no canal. Agora o Sem Retranca tem o seu próprio canal no YouTube. É fácil, Sem Retranca Oficial. Te inscreva e aproveita para deixar o seu like. Compartilhe a nossa live. Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, é o nosso convidado a partir de agora. Está falando como é que distribui a vida dele dirigente. Ele que é um empresário do ramo da gastronomia e é o nosso convidado, é o convidado da vez no Sem Retranca a partir de agora. E você pode acompanhar em carreira solo dentro do nosso YouTube, Sem Retranca Oficial. E vai para o Instagram também. Certifica se você está seguindo também. Sem Retranca. Desde já o meu muito obrigado pelo carinho e siga também as nossas redes sociais e você também pode acompanhar o Sem Retranca em áudio e vídeo pelo Spotify. É isso aí. É o Sem Retranca em todas as plataformas digitais para você. Ô Bittar, me permita uma coisa aqui. Alguém do grupo do Vila, dessa cúpula diretiva do Vila Nova, é remunerado? Policarpo, Vinícius Siqueira, Fabinho Brasil, Hugo Bravo, você... Frontini, você quer que eu te chame de você ou senhor? Não, você, lógico. Você é tão jovem, não dá para chamar de senhor pela nomenclatura do cargo, essa coisa toda, né? Então, assim, a gente acaba indo no vício de linguagem. Mas tem alguém nessa cúpula diretiva que é remunerado? Não, o estatuto ele permite, né, que alguns cargos sejam remunerados, mas desde quando nós assumimos, né, em 2019, até pela condição que o clube passava, né, sem receita, numa Série C, o Hugo
deixou claro que a gente não teria nenhum tipo de remuneração, e assim é até hoje. Lógico que alguns cargos diretivos eles são remunerados, né? A diretoria de futebol, né? O próprio marketing, né? Que faz todo o trabalho de captação, é uma parte comercial, então é natural que seja remunerado. A parte de gestão, de sócio, tudo isso sim. Mas diretoria de patrimônio, né? Como você falou, diretoria de comunicação, e as demais diretorias ali são todos soldados, né? do nosso major, como a gente fala lá dentro do clube. E estamos lá para contribuir com o trabalho que essa diretoria, né, que o Hugo vem capitaneando com tanta excelência, né? Entendi. Bittar, me conta uma coisa. Na época que eu cobri o Vila, o Hugo ainda estava no pátio, né? Era um torcedor, vestia a camisa aquela laranja que foi lançada. Eu acho que ela foi lançada aqui em Goiânia. Foi lançada em Goiânia no Serra Dourada, mas o Vila também jogou com ela contra o Corinthians, sim, uma Série B de Campeonato Brasileiro, e ainda sonhava, o Cizenando era o presidente ainda. Vem cá, como é que é o Hugo no dia a dia? Eu vejo que quem faz a recepção dos adversários, aquela cordialidade toda, é você. O Hugo segue um ritual dele, né? Enfim, se isola e depois vem para o canto assistir o jogo no Anésio Brasileiro Alvarenga. Como é que é o Hugo no dia a dia? Cara, o Hugo é um cara assim, naturalmente, eu acho que por conta da função dele também fora do clube, né? Ele exerce uma função importante também de liderança, né? na polícia. É um cara muito ativo, né? Um cara muito enérgico, que está o tempo todo ligado. É aquele cara que te liga 1h da manhã, daqui a pouco 6 horas ele está te ligando de novo. Então é um cara que está sempre com a cabeça a mil ali, né? Mas ele tem um ritual dele, é um cara também que gosta de compartilhar muito as coisas, dividir, não apesar de ter, gostar de saber de tudo que está se passando no dia a dia do clube, ele escuta muito, né, as pessoas que estão em volta, ele procura compartilhar as informações, aquelas para cada departamento, lógico, né, que responde pelo assunto. Mas em dias de jogos aí já ele entra no modo dele lá de concentração no também. Modo Hugo Bravo. No modo Hugo Bravo. Ele tem um ritual dele, né, de ficar ali no vestiário, de fazer a concentração dele também. E aí acaba que eu fico mais responsável por recepcionar, né, as delegações ali, visitantes, fazer todo esse papel social ali. Então ele é um cara que tem os rituais dele, né? Mas no dia a dia é um cara que a gente já acostumou assim, a lidar com o jeito dele, né? Sabe o jeito que ele gosta já das coisas. A gente procura se antecipar para que ele possa chegar e estar tudo dentro da maneira que ele considera ideal. Bittar, me permita aqui no Sem Retranca. Você está à vontade, Bittar? Estou muito à vontade. Você gostou do cenário? Maravilhoso. Gostou do estúdio? De parabéns aí. Bonito, né? Muito bacana. Show de câmera, você pode olhar para qualquer câmera a partir de agora. Tem aqui, tem ali, tem a Nick, tem também a minha querida amiga, a Larissa também, por aí vai. Tem o Douglinhas, né? No Twitter a gente está aqui em mais um episódio do Sem Retranca, porque aqui é Sem Retranca mesmo. O Vila cresceu estruturalmente falando, a gente pode colocar dessa maneira. Até onde vai o Vila na questão da estrutura? A gente viu o Boom, o CT, a gente viu agora o Vila lançar, né, um projeto para ampliação do Anésio Brasileiro Alvarenga. O Vila não tinha escolinha, era um pátio, agora tem uma escolinha, olha, de dar orgulho. Vem cá, e esse boom na estrutura do clube? Então, Juliano, desde o início o nosso lema é reconstrução, não só da estrutura do clube, mas da imagem do clube, né, perante o mercado, né, perante os atletas, as pessoas que fazem parte ali do mundo do futebol, e tentar também resgatar um pouco da autoestima do nosso torcedor, trazer para o nosso torcedor mais, não vou dizer dignidade, mas um cenário, né, onde ele possa ver que o clube tem condições, né, de lutar por algo grande, que é o que todo torcedor sonha, né, conquistar títulos, bater de frente com seus
rivais, com seus adversários, entrar nas competições em condições de fazer grandes jogos, grandes campeonatos. Então, desde que nós começamos lá, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a questão orçamentária, né? O financeiro pesa bastante dentro daquela ideia que o torcedor tem, né? De ter um grande time, de ter nomes, grandes contratações, e a gente tem que conciliar muito isso, né? Na questão de pagamento de dívidas, na questão da estrutura e também no futebol. Então, a gente precisa sempre ter esse equilíbrio ali quando a gente vai pensar no futuro do clube, e não trazer novas dívidas, não trazer para o clube um passivo, que é o que a gente arrasta hoje. A gente espera que num curto prazo de tempo a gente consiga solucionar, pelo menos boa parte dessas dívidas a gente já vem amortizando. E aí o passo da estrutura, o Vila ficou muito tempo sem investir na sua estrutura, não só na parte física, né, mas também na estrutura do futebol, categorias de base, o próprio departamento de futebol profissional. Então, hoje a gente vem tirando esse atraso. Estamos fazendo aí a primeira etapa lá no CT, né, entregamos já um desses módulos. Agora, nos próximos dias também a gente já deve fazer a segunda etapa, que vai contemplar aí a categoria de base, refeitório, lavanderia, outra obra grande lá dentro do CT. E aí a gente vem crescendo, né, junto ao mercado, com os empresários, os agentes, todo mundo olhando para o Vila de uma maneira diferente. Isso vai fazer com que no futuro também outros parceiros possam vir e a gente, quem sabe, fazer toda a estrutura que a gente pretende fazer no Oba. Da onde o Vila vai tirar esse dinheiro para ampliação do Oba e para mais melhorias no CT? Aquele projeto do Oba é um master plan. Ele agora vai para uma fase de detalhamento, né? A gente tem feito muita coisa com parceria. O clube entra com uma parte, lógico, mas a gente tem buscado muito os parceiros, né? Não só dentro do conselho, mas patrocinadores que têm enxergado no Vila um parceiro comercial interessante, né? E isso tem nos auxiliado, né, na reestruturação. No Oba não é diferente. A gente tem esse master plan, a gente vai para uma fase de detalhamento. Algumas estruturas a gente pretende fazer o mais rápido possível. Tipo? A parte que a gente tem ali na entrada, bilheteria, né, principalmente ali das catracas, loja, a parte do sócio. Tem uma alameda ali atrás do tobogã, que a gente é um desejo antigo, então a gente também pretende fazer o quanto antes. E aí depois nós vamos para a parte mais complexa, que é uma obra maior, que seria de estrutura, de arquibancada, né, a própria cabine de imprensa e tudo mais, para trazer os vestiários ali para uma parte subterrânea. Então isso é uma obra maior, a gente precisaria sair do Oba, né, por um período. Então ainda não tem uma data definida para que a gente execute isso, mas a gente já está apresentando aí para o mercado que nós temos esse projeto, e assim que a gente tiver mais detalhamento de obra, de tudo, de custo, né, a gente vai buscar esses parceiros. Por baixo, quanto deve custar? Não tem essa informação, Juliano. O combo, assim com tudo? Não tem essa informação, porque o céu é o limite dentro do futebol. Então, isso depende muito do que você vai utilizar de estrutura, material. Então, nós não temos ainda, até porque não tem esse detalhamento desse projeto. E tem esse investidor? Por exemplo, assim, o Vila já foi procurado dentro da sua estrutura, dentro do Oba, dentro da sua administração. Olha, eu tenho interesse se o projeto for assim. Mas tem uma contrapartida do clube ou desse investidor que já... Eu me lembro de uma entrevista do Watson. O Watson deixou bem claro, o Textor procurou o Atlético. Sim. Teve alguém, um investidor grande, que já procurou o Vila? Olha, essa parte principalmente de SAF, né, que é onde o investidor vem, né, buscar no clube ali uma fatia, né, dessa participação no futebol. A gente já teve algumas sondagens, mas nós temos um grupo, né, que é a Pluri Consultoria, que faz essa consultoria para outros clubes, inclusive
Essa semana fechou a SAF do Botafogo da Paraíba, também por um grupo já que tinha outro clube aí no Brasil. E eles que são os responsáveis, né, por fazer. Então, tudo que é voltado à questão de SAF, nós direcionamos para ele, para o conselho, até para nos preservar e deixar que as coisas aconteçam primeiro da maneira legal, né, e passando por quem são esses investidores, né, se tem experiência ou não no mercado, se são pessoas corretas ou não, se esse dinheiro realmente vai vir em forma de investimento ou de que eles falam de investimento às vezes que é do próprio clube, né? Eu vou colocar X e aí, tendo êxito, eu tenho uma participação nessa receita e reaplico isso dentro do clube. Então, assim, são vários modelos de negócio que a gente precisa amadurecer. A gente deixa isso por conta da Pluri, né? E toda vez que tem alguma sondagem, alguma coisa, a gente é comunicado, né? Avalia, principalmente o Décio que faz essa ponte, para que o executivo não tenha interferência nesse processo, né? E a gente tenha também tranquilidade para focar naquilo que a gente precisa, que é o dia a dia do clube. Boa. Bittar, vice-presidente da equipe do Vila Nova, falando conosco, batendo um papo conosco aqui no estúdio do Sem Retranca. Muito obrigado desde já. Peço o teu like, que te inscreva no canal, compartilhe a nossa live e muito obrigado. É fácil, Sem Retranca, agora seguindo carreira solo na nossa plataforma no YouTube, e também você pode seguir o Sem Retranca no TikTok e também agora no Instagram, tudo Sem Retranca desde já. Muito obrigado pelo carinho. O Bittar é o nosso convidado, homem forte também da cúpula diretiva do Vila Nova. E sabe o que eu acho interessante no Vila Nova? É essa harmonia dos poderes. Né, a gente observava no passado não tão distante, Bittar, e você como torcedor sabe do que eu vou falar agora, do que eu vou reportar. Eu vou dizer uma coisa: entrar no Vila, só de entrar no Oba, você pegava uma energia, você cansava. Era briga para tudo quanto é lado. Eu nunca vi uma eleição, um presidente como o Hugo ser reconduzido, né, à presidência do clube, como aconteceu agora, recentemente. Mas você entrava, olha, eu puxei cabo pro J Risada, né, no Serra Dourada. Eu já vi jogador renovar contrato no microfone. Eu falei assim, meu Deus, é sério isso? Eu vejo o Vila hoje mais profissional, tá? Que tudo bem, hoje eu fico no estúdio, mas a gente acompanha tudo. Você precisa ler, você precisa ouvir teu repórter. Essa harmonia, essa temperatura mais amena entre os poderes, conselho, executivo, ajuda também, né, no dia a dia no Anésio Brasileiro Alvarenga? Juliano, é fundamental, né? Como você disse, antigamente a gente tinha muito esse conflito, as coisas eram muito afloradas, né? Eu me lembro até esses dias encontrei com o Zé Eduardo, né? Grande Zé Eduardo da Catral. E eu estava até comentando com ele falando, a primeira vez que eu tive no Oba, numa reunião do conselho, ele chegou para mim e falou, meu filho, você gosta do Vila? Eu falei, gosto. Ele, muito? Eu falei, muito. Com aquela voz grossa dele. Então vou te dar um conselho, vai embora daqui, porque você vai acabar desgostando do clube depois. Sério? E foi uma reunião assim foi emblemática, uma reunião que teve muita briga, discussão e as coisas que, como você falou, eram rotineiras dentro do clube, né? Hoje não, a gente tem um conselho muito qualificado, né? Principalmente aí na figura do Décio, nosso presidente, uma pessoa muito moderada, ponderada, né? Que sabe conduzir muito bem as questões do nosso Conselho Deliberativo e que tem nos auxiliado muito. Então, essa harmonia, ela é fundamental, né, para que o Executivo também consiga fazer as obras que nós estamos fazendo, né, passar por esse momento de voltar, né, devolver para o torcedor a credibilidade do clube, mostrar para o mercado quem é o Vila Nova, né, a força que nós temos. Então isso tem sido muito bom. Eu acho que o Décio junto com o Hugo tem feito uma dobradinha interessante. Espero que
continue assim por muito tempo. Muito bem. Leandro Bittar conosco no Sem Retranca da Bandeirantes, e que barato poder te receber aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu já ouvi o Ailê dizendo o seguinte: grande dirigente, maior da história do futebol goiano. Depois, eu não vou elencar primeiro, segundo, mas dois grandes: João Batista Carneiro, Ailê Pinheiro e João Batista Carneiro. Vou colocar assim. E no Atlético também outros grandes dirigentes, como Zenha, enfim, outros tantos. Mas já ouvi e já fiz entrevista com o Ailê dizendo o seguinte: o dia que o Goiás for campeão, ele acaba. Mas já ouvi muita gente falar o seguinte: o Vila, quando organizar, acaba. E já ouvi no Atlético o seguinte: o torcedor precisa entender o tamanho do time que ele está torcendo. Vem cá, como é que você vê toda essa situação? O Vila, quando organizar, acaba? Não, acaba se não se organizar, né? Acho que é justamente o contrário. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo, né? De reconstrução mesmo, de organizar a casa. Como você disse, você entrava ali dentro do Oba, né? E já vinha uma energia muito ruim. Eu já queria sair. Eu tinha que ficar 4 horas Imagina um atleta, dentro. imagina um treinador, a comissão, o pessoal que estava ali, né, muitas vezes num ambiente que não se sentia tão confortável. Mas é isso. Acho que se a gente não se organizar no futebol de hoje, você vai ter muita dificuldade. É lógico que o trabalho ele é lento, ele é árduo, não é da noite para o dia. Mas aqueles clubes que não se organizarem, que não tiverem com um mínimo de profissionalismo, né, dentro da sua gestão, tendem a não prosperarem, né? A gente tem vários casos de grandes clubes com grandes torcidas aí que vem sofrendo, né? Já pego um exemplo do Santa Cruz, por exemplo, que tem tido muita dificuldade, uma massa gigantesca, com uma história muito grande, e hoje a Marga aí não tem nem campeonato brasileiro para disputar. Então isso é reflexo muito da questão administrativa, dessa gestão que hoje o próprio mercado, o futebol exige, né? Mudou muito, né, Juliano? Antigamente, o seu Odilon falava isso para mim. Não, o futebol é uma grande brincadeira. Vocês que estragam tudo. Ele uma vez, né, até eu estava na fazenda com ele, o seu Barros estava também, e ele me falou isso. Falou, não, a gente falando de futebol... Não posso esquecer do Odilon também, sim, como grande. Né? O seu Zenha, que você falou, o próprio Valdivino, né? Sim. E... grande Valdivino de Oliveira. Isso. Então, eu lembro dele falar isso para mim. Falar, não, o futebol é uma brincadeira, vocês que estragam tudo. Eu falo, mas seu Odilon não pode ser. E eles tinham uma maneira de gerir o clube que era muito peculiar, né? Cada um, como você falou, o seu João Carneiro, o próprio Ailê, viveram momentos distintos. O seu Ailê conseguiu, eu acredito que dar essa cara de gestão, né? Muito pela figura dele, né? Para o clube, conseguiu realmente colocar o Goiás num patamar bem acima dos rivais, né? No período em que ele esteve à frente do clube. E hoje o mercado é totalmente diferente. A gente vê clubes pequenos que não têm tanta camisa, mas com uma boa gestão, ocupando o espaço aí de clubes tradicionais, né? Você olha aí hoje a Série A do brasileiro com um Bragantino, né? Daqui a pouco um Cuiabá, que até pouco tempo não figurava entre os grandes clubes, né? O próprio Atlético se colocou nessa condição. E a gente tem aí vários exemplos, né, na Série B também, de clubes que estão se estruturando e daqui a pouco podem pintar também numa Série A. Novo Horizontino, Mirassol e entre outros clubes aí que a gente pode citar. Já eu quero chegar no futebol, mas eu queria que você falasse uma coisa. O que você pensa de SAF, né, hoje no futebol brasileiro, e o futuro do Vila? Caminha para isso? Olha, eu acredito que o futuro do futebol caminha para esse modelo de SAF. E do Vila? Não vai ser diferente. Pelo menos eu sou um entusiasta. Agora, ainda é muito cedo. Eu vejo assim que o modelo, né, nacional, o modelo do Brasil ainda de SAF está ainda precisa maturar, né? Ainda está muito novo.
A gente ainda está experimentando algumas situações, alguns modelos, né, que alguns têm dado certo, outros têm fracassado, não têm dado tanto retorno como se esperava. Um dos problemas eu vejo que são essa questão da administração, da gestão, que muitas vezes não preparou o clube também para receber, né, essa estrutura de SAF, receber um investidor. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acredito que é o caminho. Eu vejo que muitos clubes vão partir. Eu acredito que no futuro a maioria vai ter esse modelo de gestão. O Vila está pronto para ser SAF? Nós estamos. A gente, como eu falei, a gente tem hoje, inclusive, uma empresa que trabalha em conjunto buscando esse investidor, né? Mas nós também não temos esse desespero, porque apesar do clube hoje sofrer com o endividamento, para o mercado esse endividamento também ele não é tão alto. A gente consegue equalizar. Você fala que não é um endividamento tão alto. O Vila deve hoje quanto? Só para a gente ter uma noção. De acordo assim, com o nosso... O que acontece, Juliano? A gente, ano a ano, na nossa gestão, a gente vem trazendo para a realidade contábil do clube, trazendo para o clube a realidade mesmo financeira. Essa realidade contábil ela vem chegando muito próximo daquilo que realmente é o endividamento do clube. Hoje a gente, no último balanço, em torno de 120 milhões, 25 milhões no curto prazo e o restante a longo prazo. É lógico que boa parte desse endividamento ela é com mútuo de conselheiros, né? E então é um valor consideravelmente assim baixo perto do que a gente vê de outros clubes aí como Botafogo, Cruzeiro, né? E tantos outros grandes aí no país. Então a gente acredita que equalizando melhor isso daí a gente pode conseguir melhores parceiros, né? E de repente com um investimento até maior também em termos de valor de mercado. Esse é o grande adversário do Vila, esse endividamento? Esse cartão de crédito que foi passado lá atrás e essa fatura que não para de chegar a cada ano que passa, a cada temporada que passa, vai colapsando também o trabalho desse grupo à frente do Vila? É um dos grandes problemas. Não vou acreditar, né, só o problema. É isso, mas a gente arrasta, né, muita coisa, como eu falei do passado. Hoje a gente tem alguns acordos, a gente vem conseguindo equalizar boa parte dessa dívida a curto prazo. Mas a gente também sofre, eu falo muito isso, eu já vi outros dirigentes, inclusive de mim, falar sobre isso, com a questão do CEP. Isso é algo que a gente não pode desconsiderar, né? A gente tem hoje rivais, né, no cenário nacional, como a Copa do Nordeste. Os times do Nordeste têm uma força muito grande, têm uma receita muito maior, e aí a gente entra para aqueles 12 clubes ali do Sul, né, do Sudeste, que tem também muito recurso. Pegam clubes menores do interior de São Paulo que também tem muita capacidade de investimento. Então, esse também é uma grande dificuldade que nós aqui enfrentamos. Eu acho que a gente consegue fazer bons campeonatos, ter times competitivos, mas a gente poderia fazer muito mais se a gente tivesse aí mais força, principalmente em termos de mídia comercial. Essas coisas pesam muito. Você falou da questão do CEP. Eu me lembro que uma vez o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, me deu uma entrevista, inclusive no quarto dele, no Castro Parque Hotel, uma entrevista longa e muito bacana, massa a entrevista. E eu perguntei para ele: presidente, até pouco tempo atrás você rivalizava com o Vila. Sim. Numa Série C de Campeonato Brasileiro. Olha o que o Fortaleza se tornou hoje. Olha a ambição do Fortaleza. Dia desse trouxe um Rogério Ceni, né, o Vojvoda recusando proposta do eixo Rio-São Paulo para ficar no Fortaleza. Vem cá, não falta um pouco mais de criatividade dos nossos dirigentes no futebol goiano? Ou a gente tem que colocar no CEP? Não, eu acho que a gente busca. Eu acho que, lógico. É só uma pergunta. Não, lógico, mas eu acredito. A gente se comparar com o Fortaleza mesmo, em termos comerciais,
a distância é muito grande, né, Juliana, assim, do que eles conseguem vender de produto, engajamento do torcedor, número de sócio, valor de camisa, né, os números que o próprio Ceará pratica, né, rival deles lá, e assim, eu conversar mesmo com o João Paulo, o presidente, ele me falar dos valores que eles têm de patrocínio. Agora, recentemente, eles até divulgaram isso, renovaram aí com o ex-patrocinador nosso aí, por 46 milhões, se não me engano, por 3 temporadas. É algo que eu acredito que nem um clube goiano já teve esse valor de patrocínio. Tive agora em Chapecó conversando com o presidente da Chapecoense, ele também me passando os números que eles têm de camisa lá. É algo que está muito distante da nossa realidade. Eu tenho certeza que nem Vila... É muito distante mesmo, Bittar? Nem Vila, nem Goiás tem o patrocínio que a Chapecoense tem hoje na Série B. Então é muito difícil isso. E olha que você pega Chapecó, é uma cidade de 300 mil habitantes. Mas o que tem de indústria também... É um time único da cidade também, né? Tem muito envolvimento do setor comercial, industrial ali. Mas isso faz diferença, né? Quando você vai buscar uma contratação, você vai buscar um investidor para fazer parte desse projeto, isso pesa. É interessante. O Bittar está conosco no Sem Retranca. E você pode acompanhar no nosso canal no YouTube agora, Sem Retranca Oficial. É isso aí, te inscreva no canal, aproveita para deixar o seu like. Tá no Spotify também, no TikTok, no Instagram. Tudo Sem Retranca. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Bittar é o convidado da vez. A partir de agora, conosco no Sem Retranca. Ô Bittar, me permita te perguntar, como é que você viu o futebol antes de você entrar, de longe, e agora como é que você vê o futebol de perto? Porque eu gostei do conselho do Zé Eduardo para você. Você gosta de futebol, meu filho? Vem cá, como é que você viu o futebol antes de longe e agora como é que você vê o futebol de perto? Cara, eu vejo... Vivendo ele no dia a dia. A gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que é o jogo em si. Não se resume aos 90 minutos, né? O futebol, ele precisa de toda uma estrutura por trás para que a gente tenha resultado. E a gente começa a analisar muito mais o desempenho, uma campanha, do que propriamente o resultado do jogo. É lógico que isso vai influenciar nas suas decisões, né? E no seu trabalho, mas a gente começa a olhar, planejar melhor, né? E entender que existe esse planejamento precisa ser bem feito, você precisa ter convicção, você precisa ajustar questões de trabalho, né? Tanto em todos os departamentos, né? Não só na área do futebol, para que o resultado aconteça. Então, você começa a ter uma visão mais ampla e entender que a bola realmente não entra por acaso, né? E aí, muitas vezes essa realidade, né, que você tem, principalmente ali dentro do clube, no dia a dia, ela é cruel, porque te traz, né, te coloca numa realidade que às vezes não é o que você como torcedor tem, né? A visão é totalmente diferente, né? O torcedor tem algo lúdico, né, na cabeça dele, é que ele vai para o estádio sempre na expectativa do time dele vencer, vai bater o rival, vai atropelar, e a gente sabe que hoje isso também isso não acontece assim simplesmente porque você quer, porque você tem um grande jogador, um grande técnico, né? Você precisa ter muito trabalho, muita dedicação e saber muito bem o que você quer, qual o caminho que você quer seguir para que o resultado aconteça. Leandro Bittar conosco aqui no Sem Retranca. Você daria conselho para alguém vir para o futebol, vir para o futebol, como o Zé Eduardo te deu dia desse, numa reunião? Eu acho que hoje eu tô mais pro Zé Eduardo do que pro Bittar lá de 2014, viu? Mas não, eu acho assim, um ambiente muito prazeroso, muito gostoso, mas você precisa tirar um pouco a paixão, né, e ser racional, porque você vai passar por muitos momentos em que você precisa tomar decisões em que seu lado torcedor não pode estar
não pode pesar, né? Você precisa entender o que é o seu papel enquanto um dirigente, enquanto um profissional do futebol. É um mercado muito, hoje, muito grande. A gente vê muitos valores, né, principalmente interessantes, né, em termos de remuneração, não só para jogador, mas em todas as áreas do futebol. Hoje os números são impressionantes. É realmente um ambiente muito competitivo. Então, para quem gosta, para quem quer lidar com competição, que tem essa veia, né, é muito bacana. Mas é um estresse, um ambiente de muita estafa mental. Você tem que ser muito equilibrado, ter muita cabeça no lugar aí, muita cabeça fria, porque é desgastante. Você, assim, eu falo que eu envelheci muito nesses últimos 4 anos aí, né? Cabelo branco, e os que ficaram branco, mas é muito legal, assim. Eu tenho uma paixão mesmo, assim, pelo ambiente, sabe? Eu gosto tanto da parte de gestão quanto da parte mais técnica mesmo, né? Que eu vejo os trabalhos comportamentais, os técnicos trabalhando. Então é muito legal quando você entra e começa a perceber que existe uma estratégia em tudo que está envolvido ali no dia a dia do futebol. Ah, gostei dessa fala. Leandro Bittar é o convidado da vez do Sem Retranca. Para você conectado no nosso canal agora, no YouTube, Sem Retranca Oficial, no Instagram, siga. Olha, vai ter novidade para você que está seguindo o nosso Instagram. Muito obrigado pelo carinho, no TikTok também. Vai também no Spotify para você acompanhar em áudio e vídeo. Leandro Bittar é o vice-presidente do Vila e é o nosso convidado da vez aqui no Sem Retranca, o seu videocast podcast que chegou dando o que falar em 2024. Que alegria poder receber o Bittar aqui, que é o vice-presidente da equipe do Vila Nova. Vem cá, deixa eu desembarcar numa questão que talvez ela acaba tirando um pouco o sono do torcedor. Futebol. O Vila aprendeu a jogar clássico, né? Como é que foi feito para se acertar isso dentro do Anésia Brasileiro do Varenga? O Vila antes ia para um clássico, a gente sabia, vai tomar cascudo. Né? O Vila hoje está rivalizando. Ele aprendeu a jogar clássico de um tempo para cá. Aí eu posso puxar um pouquinho. Na chegada ali do Hugo Jorge Bravo, ele já começou a rivalizar com o Emerson Marinho um pouco antes, com esse Val também, já rivalizava com o Alain Mineiro decidindo. Mas vem cá, o Vila está rivalizando. Ele aprendeu a jogar clássicos antes. Não sei se era emocional, não sei se pesava a questão técnica, mas o Vila aprendeu a jogar clássicos. Então, você falou, né? Acho que vai muito da questão do comportamento, né? E muito da autoestima. Você falou aí, o Alain Mineiro era um cara que ele tinha esse mental muito forte, gostava desse ambiente, né, de clássico, gostava de participar desses momentos e sempre foi muito decisivo e exitoso, né, nos clássicos que ele disputou com a camisa do Vila. E a gente sempre trouxe isso para o nosso dia a dia. Eu acho que primeiro é reconhecer, né, e aí quando você falou ali, saber para quem você torce, saber quem você é fundamental para que você também tenha êxito na sua estratégia. Não adianta você achar que vai chegar num clássico simplesmente porque você tem um camisa 10 que é o jogador do campeonato, porque você tem um elenco muito forte, que você vai conseguir. Não, o clássico ele se equaliza, né? Quando você coloca 2 rivais ali frente a frente. E aí você precisa ter muita concentração, disposição e ser muito estrategista naquilo que você vai fazer. Reconhecer suas limitações e tentar, né, ser o mais eficaz possível nas fragilidades do adversário. Então, hoje a gente procura, não só nos clássicos, Juliano, acho que a gente tem buscado trabalhar muito essa parte com os atletas, de mostrar
que todo jogo é uma decisão. A gente vai para todos os jogos com essa mentalidade e procura trabalhar isso no dia a dia o tempo todo. Não tem zona de conforto dentro do clube. Qual é o maior clássico do futebol goiano, do futebol do Centro-Oeste hoje, na sua opinião? Vila e Goiás, sem dúvida. Por que você responde com tanta convicção e onde você insere o Atlético nisso? Não, o Atlético hoje, né, faz sim clássicos tão disputados como Vila e Goiás, mas o Vila e Goiás tem uma mística de muito tempo, né? E isso não se apaga. A história não vai se apagar da noite para o dia. É lógico que pode ser que daqui 30, 40, 50 anos, né, esse cenário mude, né? Mas assim como no ano passado a gente teve grandes confrontos contra o Atlético, foram jogos muito equilibrados, difíceis, onde aflorou muito essa questão da rivalidade, mas se você perguntar tanto para o torcedor do Goiás como para o nosso torcedor, eu não tenho dúvida que todos vão ter essa resposta, né? Vila e Goiás sempre foi o clássico do Centro-Oeste e eu acho que vai perdurar ainda por muito tempo. É interessante que quando você faz essa pergunta para qualquer dirigente do Vila, né, é meio que alinhado, parece que todo mundo tem a resposta na ponta da língua. O clássico é Vila e Goiás. Goiás e Vila é o maior clássico do Centro-Oeste do país. E eu fico tentando entender, porque o Adson, quando dá entrevista, olha, o grande clássico do futebol goiano hoje, o Atlético tem que estar inserido. É Atlético e Goiás, marcado pelo equilíbrio. Mas eu vi bons jogos também entre Vila e Atlético no Campeonato Goiano, embora o Atlético tenha sobressaído, tenha levado vantagem no Oba, quebrou a invencibilidade do Vila e também, né, foi muito bem no estádio Antônio Ascioli, isso na final do Campeonato Goiano. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Bittar. O Vila antes nem chegava para decidir. O Vila agora está chegando para decidir. Mas por que ele não está conquistando? Por que ele não está levando? Né? Tem uma explicação para isso? Né? O que vocês comentam dentro do Anésio Brasileiro Alvarenga? O que é falado dentro do Oba? O Vila chegou numa final de Campeonato Goiano, perde para o Grêmio. Time do orçamento pequeno. Aí você vai para uma disputa de título, e eu posso colocar isso para o torcedor, em Natal, na Rota do Sol, tem em jogo um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O mais complicado você faz. Você chega, mas você não conquista. Por que o Vila não conquista? Então, Juliano, assim, não tem uma explicação única, né? É lógico que cada um vai ter uma história para contar, cada um vai colocar aqui uma situação que acha que poderia ter mudado essa história. Mas, assim, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Como você falou, a gente chega, né? Ultimamente a gente vem chegando. Isso ficou durante muito tempo muito distante da nossa realidade. A gente passar para uma final do Campeonato Goiano era algo extremamente difícil, né, para o Vila Nova. E a gente, com essa mentalidade competitiva de que é possível fazer bons times competitivos, com o perfil do clube, com a cara do clube, a gente conseguiu chegar em várias finais. Agora, uma final a gente precisa, na minha opinião, a gente precisa achar uma estratégia, algo diferente, né? E fazer com que os atletas também encarnem esse espírito para que não aconteça o que aconteceu lá em Natal. Ali eu acho que faltou muito concentração, faltou muito foco, né? Faltou entender o tamanho do jogo, a grandeza que era, tudo que foi feito, que estava ao nosso alcance, a gente procurou fazer, tudo que a gente construiu ali na semana foi baseado nisso, mas infelizmente não se viu isso em campo, né? A gente foi um time apático, acho que não encarnou o espírito que era necessário e deu no que deu. Então, acho que são momentos, você entender o mais rápido possível como disputar esses momentos, chegar nessas decisões aí, se tornar um time vencedor, assim como foi com Fortaleza também,
que durante muito tempo bateu na trave. Tá, mas para se tornar vencedor, um time precisa passar por esse trauma. Não. Lá em Natal. Não. Você perdeu uma Copa Verde, como perdeu recentemente agora pro Paysandu, na somatória, 10-0. Esse aí é uma situação que eu coloco até a parte do que os outros momentos, né? Como assim? Eu acho que ali é algo como um 7-1 da seleção. Ali você não tem explicação. Ali o Frontini fala muito isso, né? Quando você toma um gol, que você toma uma bordoada, se você não reagir rápido, se você não levantar a cabeça, você vai tomar outro e outro e outro, e a hora que você vê, você já foi nocauteado. Muito do que aconteceu, eu assemelho muito àquela situação da seleção ali no 7-1. Foi um apagão. Sem querer. É um apagão, algo que os próprios jogadores em campo não conseguiram entender, não entendiam o que estava acontecendo, demoraram a reagir, a hora que acordaram já era tarde. Então, assim, é dolorido, é muito ruim, é uma marca que a gente vai carregar, mas eu não comparo aquele jogo com os outros. Eu acho que o jogo do ABC a gente precisava estar mais focado, mais ligado ali. Eu acho que a gente se assustou muito com o primeiro gol deles, né? Da maneira como foi também, um gol contra e tudo mais. Mas nós estamos aí e vamos chegar. O torcedor pode ter certeza que o clube vai continuar participando desses momentos aí, e a gente vai fazer de tudo para girar essa chave aí. É importante, e é importante girar demais essa chave para conquista, porque eu penso que, não sei se você tem essa visão, mas às vezes a gente dentro do estúdio tem uma visão, mas eu sempre estou ouvindo, né, companheiros ligando, eu venho para uma entrevista com o Bittar, eu sempre ligo para alguém, olha, o que você acha que é interessante, porque eu acho que você tem que furar um pouquinho a bolha. E aí, Bittar, eu estava pensando, você não acha que esses insucessos no futebol, ele acabou afastando também a massa, aquele torcedor que lotava estádio, né? Enfim, hoje uma participação mais tímida por conta dos insucessos, ele acaba se afastando, ficando triste com o time, sem conquistar campeonato goiano desde 2005. É muito tempo. E isso acaba deixando o torcedor mais frio, mais gelado? Sem dúvida. E eu acredito que esse ano, principalmente, o torcedor está muito desconfiado, né, do clube, principalmente pelo momento lá em Natal, pelo aquele dia. A gente, depois disso, acho que só na final do Goiano que a gente teve realmente o torcedor lotando o Oba. E aí vem o revés em casa, né? Lógico, a gente tem que reconhecer a superioridade que teve o Atlético naquele jogo. Mas desde então a gente não conseguiu mais, né, ter o torcedor ao nosso lado. Eu espero que nessa sequência que a gente vem tendo com essa nova comissão técnica, com o Luizinho, com toda a energia que ele tem, e tem passado isso muito para os nossos atletas, a gente consiga reconquistar, né? Eu acho que o torcedor ele está mesmo assim, ressentido, desconfiado, né? E só uma sequência, dentro de campo que a gente vai reverter. Foi isso que eu disse para os atletas depois daquele jogo lá em Belém, que eu tive no vestiário, né, aqui em Goiânia, né, quando eles retornaram. E eu falei, olha, não foi uma derrota qualquer e nós vamos sofrer durante um tempo, né, principalmente na arquibancada. O torcedor vai cobrar isso daqui e só nós, né, para poder reconquistar e trazer ele de volta. E aí eu fiquei pensando o seguinte, assim, ó, a Larissa é jovem, a Nicole também, o Douglas está aqui. O Vila perde, ele está de frente, o maior vexame da sua história. Eu posso colocar dessa forma no futebol, né? Porque tinha um título muito palpável para chegar à Série A. Quando eu falo de título, porque uma chegada, pisar na Série A para o Vila seria um título. Sim. Diga-se de passagem. Por que não? É o grande sonho do nosso torcedor. O grande sonho do torcedor é chegar na Série A, experimentar o que é uma Série A de Campeonato Brasileiro. Aí a gente se depara, um dia depois,
Nicole, Larissa, internauta, né? Você que nos acompanha pelo Spotify, também pelo nosso canal no YouTube, Sem Retranca Oficial. No dia seguinte da eliminação tá lá o governador e o presidente da Assembleia recepcionando o Vila. Olha o tamanho, né? E na semana que antecede o jogo, né, o grupo foi ao Palácio, o governador fez uma recepção, colocou a camisa do Vila, assistiu o jogo do Vila. Né? A sua ficha caiu quando que o Vila não estava na Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, Juliano, ali eu fiquei, né? Eu não retornei com a delegação, fiquei um dia a mais, até por questão de voo, não tinha voo para retornar no mesmo dia. E eu fiquei lá, retornei só na segunda-feira, né? Eu não participei desse momento lá, mas fiquei sabendo que, né, o próprio governador fez questão de ir... Recepcionar o grupo na pista do aeroporto. Porque foi acho que um momento ali em que a cidade, né, estava voltada para aquele jogo, né? Eu não... Independente, até o nosso rival, olhando... Se fosse para secar ou não, mas estava com os olhos ali também. Porque mas estava com os olhos secando. Mas era algo que o torcedor sempre esperou. Acho que Goiânia sempre esperou, né? De ver o Vila Nova numa condição. Falou, agora vai chegar lá contra um time já rebaixado, o último colocado do campeonato, dependendo só dele. As coisas vão acontecer. E muita gente me ligava, né? Pelo amor de Deus, que hora que é esse jogo? Não vai começar, que eu tô mais nervoso que vocês aí. Amigos até do próprio rival. Quem, assim, por exemplo? Cara... Quem te ligou? De forte, vai. Edmin te ligou? Não, Edmin não. O Edmo Neto, eu falei com ele. O Edmo Neto, filho do Edmin. Então o Edmin ligou. O Dr. Paulo, que é Dr. Paulo também? Dr. Paulo Godoy, que... Já foi médico, trabalhou na seleção, no próprio Goiás, tudo. Me ligou, falou, pô, peguei a cadeira, coloquei a TV, eu e meu pai aqui para assistir, e eu só lembrava de você. Então, assim, foi um momento, como eu estava falando, assim, uma semana em que a cidade, né, ficou muito... Teve oba-oba? Eufórico. Não, isso é algo que... O Hugo tem muito cuidado, né? A gente procura, e isso em todos os momentos, né? E aí a gente tenta blindar da melhor maneira possível atletas, familiares e tudo, para que o foco seja... Toda a preparação foi feita, né, visando esse jogo. Viajamos 3 dias antes, tivemos lá os treinos em Natal, sem presença do torcedor. Ficamos num hotel afastado, né, para que o torcedor também... Não tivesse ali naquele momento de euforia dentro do hotel, né? A gente sabe o que acontece em porta de hotel e tudo. Então, às vezes eu não sei se fosse diferente, o resultado também pudesse ser diferente, né? O torcedor participando daquilo ali, o jogador vivenciando aquele momento. Então, assim, é difícil a gente falar. Mas eu sei que a chance, né, era algo... que o torcedor sempre sonhou e ninguém imaginava que o resultado pudesse ser aquele, né? Pensa rápido aqui, ó. O Claudinei falou que se ele tivesse no Vila Nova, o Vila estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Estaria? É difícil falar, né, Juliano? É difícil falar. Você tá conservador demais da conta. Não, eu não... O Claudinei teve um papel fundamental na montagem, principalmente que, se você recordar, a gente... estreia no Campeonato Brasileiro depois de um fracasso, e eu trato como um fracasso uma eliminação nas quartas de final ali para o Anápolis, no Campeonato Goiano, dentro de casa. Do time que terminou aquele jogo para o time que estreia no Brasileiro, a gente só teve o Caio Dantas de novidade. Eram os mesmos jogadores, né? E a gente foi com esse time aí até a virada do turno, chegando lá na virada do turno como líder do campeonato, com o Claudinei. Então, assim, foi uma estratégia muito bem montada, um modelo de jogo. A gente teve um tempo interessante para trabalhar, então a eliminação também propiciou esse encaixe do time. Até a gente estrear foram 23 dias de preparação. Mas depois as coisas começaram a desandar. Então, assim, não sei se um pouco de
paciência, né, da nossa parte ou dele também, até mesmo com algumas opções que ele tinha, que ele poderia ter tentado, né, e acabou fazendo opções que a gente já vinha tendo dificuldade, né, em alguns momentos, e ele insistia naquilo. Eu acho que se ele também tivesse feito escolhas diferentes, talvez ele poderia ter colhido os resultados. A gente veio encontrar um 11, e isso é muito interessante e muito louco, porque o 11 ideal, que foi o 11 da arrancada, quem encontrou basicamente foi o Lisca. O Lisca que... E o torcedor pede Lisca doido, Lisca doido. E até ali... pediu para não chamar Lisca doido, né? Isso. Só Lisca. Mas ali... Mas por que não deu certo o Lisca no comando técnico? Então, o trabalho, essa leitura de campo... E antes de encontrar esse 11, passa pelo Marquinhos Santos também, né? Marquinhos, que mexeu em algum momento, mas não conseguiu colocar o time no eixo, né? Vamos dizer assim. Então teve muita turbulência, algumas opções também que deixaram o grupo um pouco insatisfeito ali, e a gente precisou fazer essa alteração. Mas o Lisca conseguiu, né, achar esse 11 aí. E ao mesmo tempo, na própria gestão, eu acho que do grupo, na maneira como, na cobrança, né, no dia a dia, acabou perdendo um pouquinho a mão, e aí nós optamos em trazer alguém que já conhecesse o ambiente, que pudesse acalmar um pouco mais o ambiente, que foi o Igor. Ele manteve esses 11, e aí o time pega aquela sequência ali daquele jogo com o Atlético e vai até a última rodada aí, invicto, e infelizmente perde o jogo que não podia perder. Tem mais essa. Eu acho que a cobrança é muito exagerada, em especial quando se traz um técnico dentro do Onésio Brasileiro do Alvarenga. Porque eu penso que o torcedor do Vila, e assim o torcedor de uma forma geral, todo mundo é um pouquinho técnico, né? Todos são, né? Todo mundo tem um 11 para escalar, né? Na arquibancada ali, se tiver 8 mil torcedores, são 8 times diferentes. São 8 mil escalações diferentes, né? Essa é a grande verdade. Então, assim, não tem jeito, você nunca vai agradar. O Luizinho, por exemplo, chegou em meio à desconfiança. Será que ele vai conseguir resgatar o torcedor para perto com o resultado em campo? Eu acredito muito na questão do perfil. Porque quando se trocou, a gente falou no Sport Debate, e aí tem muita gente que tem vergonha de falar, e como eu estou no debate, eu posso falar para você, não tem problema nenhum, que eu não tenho nada para esconder. Trocou o Márcio pelo Luizinho, trocou 6 por meia dúzia, não mudou nada. Não, a característica totalmente diferente, o método de trabalho diferente, e era um treinador que a gente já vem monitorando já há algum tempo. Nunca calhou de estar disponível em algum momento, mas sempre foi um desejo nosso. Muito pelo perfil, né, pelo trabalho que a gente vinha acompanhando dele, desde a época que ele treinou Manaus, depois no Confiança, a gente acompanhou todos esses times, e aí quando ele assume o Brusque ali, ele fica lá praticamente 2 anos, né? Consegue chegar em 2 finais do Catarinense, consegue ser campeão da Recopa Catarinense, consegue o acesso com o Brusque, né? Voltar o Brusque para a Série B, e com todas as pessoas que a gente vinha conversando, falando, cara, ele tem a cara do Vila, é um perfil adequado, e é da nova geração, né? Desses como o Zanardi, como outros aí que a gente vê no mercado hoje, mas com muita energia, muito conteúdo, né? Muito organizado, e com esse espírito, né? Aguerrido, com esse DNA do clube. Então acho que o Luizinho tem tudo para fazer um grande trabalho aqui, porque a gente vê nele também muito foco, né? E entendendo o que é o clube, sabendo o que a torcida quer do time dele. Então acho que essa sinergia aí tem tudo para dar certo. Com esse time, dá para sonhar em Série A e Campeonato Brasileiro, ou a realidade é outra? Não, Juliana, assim, a gente vai ter uma janela aí que mexe muito no tabuleiro do campeonato. O Vila vai ser agressivo? O Vila
tu não consegue ser agressivo da maneira como o torcedor, né, tem, né, no imaginário. A gente tem esbarrado em algumas questões, principalmente a financeira, né? Em alguns momentos a gente até consegue fazer investimento e concorrer com outros clubes, mas aí pesa muito a questão do empresário, desejo do atleta, posição na tabela. Então tudo isso vai influenciar na hora que a janela estiver aberta. Mas a gente tem um time competitivo, a gente tem demonstrado isso. Se vai ser suficiente para se manter, eu acho que não, porque a gente precisa, um campeonato longo, precisa de mais opções. E todos os clubes vão fazer esse movimento na janela. É natural, independente se tiver no G4 ou no Z4, todos vão procurar se reforçar, porque sabem da necessidade de ter um elenco um pouco mais encorpado, né? O campeonato é longo, vem desfalque, vem cartão, vem lesão, então a gente vai precisar sim se reforçar, mas pro momento a gente tem mostrado que é um time competitivo e bem organizado, bem encaixado, a gente tem condições de estar lá em cima sim. Tá, mas de estar em cima, de pisar numa Série A com o que tem hoje, reforçando na janela. Sim, lógico. Esse é o nosso pensamento lá dentro. Eu acho que a gente trabalha com metas curtas, né? A gente tem feito isso muito dentro daquele espírito competitivo que eu te falei. Procurado mexer muito com o nosso grupo, trabalhando essas metas curtas, atingindo alguns objetivos que vai nos dar a condição de estar lá no final, ali na disputa pelo acesso. A gente pode ter uma Série B parecida com a do ano passado? Você completar a sua linha de raciocínio, eu acabei de acredito muito. Com o Vila e Goiás brigando até a última rodada, ponto a ponto? Acredito. De onde é que vem essa confiança? Acredito pelo trabalho, né, que a gente tem. E o Goiás, a gente sabe que o poder de investimento é alto, né? Não sei se o torcedor goiano tem coração para este novo, não. Viveu o que a gente viveu ano passado, mas podendo subir os dois, aí acredito. Na última rodada vai só um? Eu acredito que... acredito muito no nosso trabalho, acredito muito no que vem sendo feito. Então, assim, se a gente tem convicção, e eu acho que a gente conseguindo aí se reforçar, dando um pouco mais de... encorpar um pouco mais esse grupo, a gente vai dar condições para o Luizinho fazer esse time aí tá lá no final. E aí, do outro lado, eu sei que eles também vão se reforçar. Como eu falei, todos os clubes estão se mexendo nesse momento aí para trazer mais opções para os seus elencos. É um Vila profissional, mais profissional hoje, mais maduro? Sim, lógico. Hoje a gente tem muita responsabilidade dentro do departamento de futebol, né? Não faz loucura. Lógico que eu falo, às vezes a cobrança no Frontini ela é muito grande, mas o desejo dele também era apresentar um cardápio, né, de atletas, mas ele sabe do nosso orçamento, da nossa realidade, e dentro daquilo que a gente pode, ele tem procurado fazer o melhor. Eu até acho maldade às vezes, o Frontini está no Vila por conta de uma dívida. Em algum momento levantar a possibilidade, depois do insucesso, de uma demissão do diretor de futebol Frontini? Não, eu acho que esses insucessos, né, como o torcedor fala, e não fala só por Frontini, né, me ataca o Hugo também, fracassados e tudo mais. Essa diretoria não sabe nada de bola. E aí a gente precisa também ponderar. Eu acredito que o fracasso é você não chegar. É lógico que você precisa ganhar título, né? Você está numa final, você tem que buscar e almejar sempre o primeiro lugar, né? O título do campeonato. Mas fracasso seria se a gente não tivesse nem chegando, né, nas finais, em condições de disputar um acesso. É lógico que isso frustra muito o torcedor, é lógico que isso machuca a gente internamente, mas mostra que nós temos um caminho, né? E como eu falei, ajustes precisam ser feitos, a gente precisa ter uma mentalidade, de repente, diferente nos jogos finais, mas nós estamos no caminho certo. Vou fazer uma pergunta para você, para fechar o Sem Retranca. Essa edição especial com o Leandro Bittar, que é homem forte da cúpula diretiva do Vila, desse novo grupo que tem à frente o Hugo Jorge Bravo e outros tantos dirigentes maravilhosos.
Leandro Bittar, eu vou fazer que nem um Ronaldinho Gaúcho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar essa bola para você, vou olhar para lá e vou perguntar o seguinte. Eu tô de frente, ou Sem Retranca tá entrevistando o próximo presidente do Vila Nova? Essa pergunta a gente tem que fazer para mais pessoas, viu, Juliano? Não, eu não tenho essa ambição, eu sempre deixo isso muito claro. Assim, o meu papel hoje é estar auxiliando o Hugo, auxiliando o grupo. Né? A gente ali, eu brinco e falo isso, mas é sem maldade nenhuma. A assinatura do cargo ali hoje, ela pouco importa para nós. Entendeu? Todos ali são envolvidos, né, de mesma maneira no projeto, no trabalho. É lógico que a gente tem o Hugo como o nosso major ali, né, direcionando tudo, mas todos ali remam para o mesmo lado e todos procuram auxiliar. E eu falo isso, se eu precisar ir para o Oba marcar campo, eu estou disposto, eu estou pronto, da mesma maneira para tomar uma decisão, né, de contratar um jogador, de demitir um técnico e tudo mais. Mas assim, a gente tem boas pessoas. Eu não acho que a gente tem que ficar antecipando esse momento, né? Se for para ser o Leandro, se for para ser o Marinari, se for para ser o Rodrigo, qualquer um, eu acho que a gente vai ter um grupo capaz e unido para poder continuar com esse trabalho que é fundamental. Essa sequência que vai fazer com que o Vila continue trilhando aí esse crescimento e essa reconstrução do clube que a gente vem fazendo. Você tem um sonho de ser presidente do Vila? Vamos mudar a pergunta, então. Já tive, Juliano. Já tive. E hoje? Hoje eu não sei se é um sonho, se seria um delírio da minha parte, porque a gente vivenciando a realidade, a gente sabe o tamanho da responsabilidade e a pressão que é. Você, para assumir uma responsabilidade dessa, você tem que estar muito preparado, você tem que passar por muita coisa dentro do clube, conhecer o dia a dia do clube. Não basta ter a vontade se você não tiver conhecimento do que é o seu clube, da realidade financeira, da realidade administrativa, do que é um departamento de futebol, porque é uma engrenagem complexa. Então, assim, já tive muito esse desejo, né, de um dia ser presidente. Mas se tiver que acontecer, a gente está pronto para dar continuidade. Muito bem. Que fala, hein? Leandro Bittar. Já está com a bola da poker, fica com ela que a gente vai encerrando por aqui. Gostou do papo, Bittar? Muito bom, Juliano. Obrigado por mim. Eu ficava aqui muito mais tempo contando as histórias aí também, né, do futebol, de tudo que a gente vem vivenciando aí. Muito bacana. Estou à disposição. É um papo descontraído, diferente das coletivas do dia a dia. Muito bacana mesmo. Sempre que precisar, estou à disposição. Né? E por mim, grava 1, 2, 3 episódios aí, tô pronto. Grande Leandro Bittar, que alegria poder recebê-lo aqui no estúdio do Sem Retranca, né? Em mais um episódio, em mais uma edição que vai estar disponível no nosso canal Sem Retranca Oficial no YouTube e também no Spotify. Siga também no Instagram, no TikTok. Desde já, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Te inscreva, ative o sininho e aproveita para deixar o seu like. Leandro Bittar, o vice-presidente do Vila, foi o nosso convidado do Sem Retranca, que vai ficando por aqui. Gente, valeu demais. Aqui deu.